Presta bastante atenção no que o Pilhado falou sobre esse empate vergonhoso do Flamengo contra o Vasco. Se liga só. Empatou no último minuto. O time que teve mais coragem. O time que não parou de jogar. O time que respeitou o seu rival. Porque o Flamengo achou que o jogo já estava ganho. O Flamengo parou de jogar. O Flamengo tirou seus principais jogadores de campo. O Flamengo diminuiu o ritmo. E o Vasco, gigante como é, que é grande rival do Flamengo, não achou que o jogo tinha acabado como o Flamengo. O Vasco jogou o jogo até o final. Coisa que o Flamengo não fez e que, por isso, deixou de encostar no Palmeiras. Mais uma vez, a soberba do Flamengo foi muito prejudicial. Contou pontos, porque o Vasco da Gama, gigante como é, levou o clássico a sério até o final. Foi mais intenso no final do jogo, sem achar que já tinha acabado. E o Vasco mereceu o empate, porque levou a sério o clássico até o último minuto. Coisa que o Flamengo, alguns jogadores, inclusive o treinador, que eu só elogio, acharam que já tinha acabado. Não levaram com a seriedade de um clássico o que um clássico representa. E o Flamengo deixa de encostar no Palmeiras com um papelão. O Leonardo Jardim hoje fez contra o time do Vasco me lembrou do Tite. Baixou o Tite hoje no Leonardo Jardim, faz um gol e joga na retranca. E entrega de bandeja para o time adversário o nosso ponto mais fraco, que são as jogadas aéreas. Esse aí é um dos nossos pontos mais fracos, você entregar de bandeja as jogadas aéreas para o time adversário. O Flamengo tomou o gol de cabeça, principalmente começando pela Recopa. O Flamengo tomou o gol de cabeça e parece que não aprendeu. O Tite, quando estava no Flamengo, toda vez que ele recuava o time do Flamengo para jogar por uma bola ou outra em termos de contra-ataque, essas coisas, a gente sofria pra caramba e acabava perdendo algumas partidas bestas por conta disso. Felipe Luiz, quando sai do Flamengo, é porque ele tentou implementar também as ideias do Simeone no Flamengo e deu muito errado. Esse negócio de você ter uma Ferrari na mão e jogar como time covarde não combina com o Flamengo. E os últimos treinadores, não só os últimos, mas todos eles, os últimos que saíram do Flamengo, saíram tudo pela forma covarde. Tá ganhando a partida de 1-0, tenta logo matar o jogo, fazer o segundo, terceiro e pronto. Fecha logo o caixão do time. Mas não. O Flamengo, desde o primeiro tempo, depois que o Flamengo fez o gol, deixou o Vasco fazer o que queria. Era o tempo todo o Vasco gostando do jogo, indo pra cima, na base da raça, e o Flamengo lá, tranquilinho, empurrando o jogo com a barriga, achando, não, daqui a pouco a gente encaixa um contra-ataque aqui, outro contra-ataque ali, e faz o gol. O Flamengo achou que a mesma coisa, a mesma estratégia que o Flamengo aplicou contra o Atlético Mineiro, hoje iria dar certo, e deu muito errado. Deu muito errado. Você não pode entregar de bandeja o seu ponto mais fraco, que são as jogadas aéreas. Até quando que o Leonardo Jardim vai ficar jogando dessa forma covarde? Quem gosta de jogar dessa forma covarde é o time do Palmeiras, que faz um gol e se tranca com medo. E fica jogando por uma bola ossada e outra ali, e falar uma coisa, no Flamengo não é assim, cara. Muitos treinadores caíram por conta disso, porque é frouxo. E não pode ser assim não, cara. Tá ganhando a partida de 2-0, vai ficar tentando administrar o jogo sem a bola nos pés? E aí depois todo mundo fala assim, não, o Flamengo tá controlado, o Flamengo tá conseguindo segurar. Segurar o quê? A cada ataque do Vasco, o Vasco conseguia finalizar. Não é à toa que foram 20 finalizações. 11 finalizações foi só dentro da área. E as outras 9 foi tudo de fora da área. E para nossa sorte, o Vasco perdeu um caminhão de gols, porque o time do Vasco perde gol demais. É um time muito ruim. Muito ruim. E aí como você dá oportunidade para os caras sonhar e acreditar que era possível empatar? É surreal. E as substituições do Leonardo Jardim no segundo tempo, pelo amor de Deus, Saul... Meu pai do céu, esse cara entrou perdido no jogo. Não só ele, como também o Alacian. Jogou nada. Nada. Tava perdido também. Poxa, falar uma coisa aqui pra vocês. Depois da saída do Jorginho, o time desandou ali. O meio de campo do Flamengo a gente perdeu completamente. Sendo que a gente já tinha perdido um pouco antes, né?
Já fazia um bom tempo que o Flamengo estava socado, deixando o Vasco o tempo todo pingando bola dentro da área, achando que o nosso ponto forte é as jogadas aéreas lá da zaga. A nossa zaga toma muito gol de jogadas aéreas. Como que você dá o ponto mais fraco do time para o time adversário? Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro foram 3 bolas na trave. 3 bolas na trave. Jogando dessa forma covarde. E tivemos sorte contra o Atlético Mineiro porque conseguimos fazer 4 gols logo de início. Metemos logo 3 gols ali e os caras já, mesmo assim, em nenhum momento eles desistiram da partida. Eles continuaram tentando, não foi à toa que acertaram 3 bolas na trave, que se fosse gol, a gente não tinha aplicado aquela goleada em cima deles. Aí pega o Estudiantes, tenta aplicar a mesma estratégia contra o Estudiantes. Primeiro tempo terminou o Flamengo muito superior contra o Estudiantes. Chega o segundo tempo, o Flamengo fala, agora é hora de brincar. 1-0 é hora de segurar. Vamos dar para o adversário, sabe o quê? O nosso ponto mais fraco. E foi o que aconteceu. E para falar uma coisa aqui para vocês, esses 2 últimos jogos, Samuel Lino também não jogou nada. Senhor Alexandre não jogou nada. Falar o que da zaga do Flamengo? Nem Léo Pereira não jogou isso tudo. Léo Ortiz também não precisa falar nada. Jogou nada. Se você ver o lance do gol de cabeça na cobrança ali do escanteio do Vasco, você vai ver que o jogador do Vasco que fez o gol, o primeiro gol do Vasco, quem estava na marcação era o Everton Araújo. E o Everton Araújo é ruim de marcação, ou menino que é fraco na parte defensiva ali do Flamengo. O cara passou com a facilidade dele, ele deixou o cara pegar a impulsão e pular ainda. Uma facilidade absurda. Eu vejo muitas pessoas criticando o Léo Ortiz, que também falhou, mas o Everton Araújo também. Aí não dá, cara. Aí não dá. Enfim, nação, temos que parabenizar aqui o Vasco. O Vasco teve muita coragem, foi para o tudo ou nada. O Renato Gaúcho já não tinha nada a perder. Já estava perdendo um jogo de 2-0. Foi para cima. Foi para cima e explorou os espaços que o Flamengo estava dando. Enquanto o Flamengo estava dando espaço, o Vasco só crescendo. Só crescendo. E o time dando espaço. E o time do Vasco só crescendo. E toma bola na área. Toma a bola na área. Daqui a pouco uma finalização aqui. Outra finalização ali. Aí Rossi salva aqui. Daqui a pouco salva ali. E o treinador do Flamengo tá gostando, não. O Flamengo é bom. O ano passado teve a melhor defesa. Mas o Flamengo teve a melhor defesa com a bola nos pés. Quando o Flamengo tinha o domínio da partida, o Flamengo era, uma maravilha. Mas o Flamengo sem bola é um desespero, cara. É um desespero. E quem acompanha o Flamengo, quem é torcedor de verdade, sabe disso, que o nosso ponto fraco é a nossa zaga. A nossa zaga não suporta cruzamento o tempo todo porque eles erram muito. Se você pegar o início do primeiro tempo, você vai ver que a zaga do Flamengo estava muito nervosa em alguns momentos ali, a gente quase entregou o gol logo de início para o Vasco. Com muitos jogadores do Flamengo, parecia que a bola estava queimando no pé dos jogadores do Flamengo. O Léo Ortiz errando, Léo Pereira errando. O Samuel Lino, em termos dos jogadores que estavam jogando no ataque, foi o cara que mais errou. E o único jogadores aí que eu vou salvar nessa lista aqui hoje é só o Jorginho, o Pedro e o Plata. Incrível, o Plata, eu salvo ele porque foi um dos caras que se entregou muito nessa partida. Defensivamente, marcou demais. Fora que quando pegava a bola, era o único cara que levava muito perigo ali para o time adversário. E o Pedro, falar o que do Pedro? O Pedro pelo menos fez o gol dele. Não só fez o gol dele, também como ganhou o pênalti. E tivemos sorte ainda, viu? Ainda bem porque aquele lance ali realmente foi para pênalti. E ainda bem que o juiz marcou. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para o Flamengo continuar jogando recuado dessa forma. Se o Leonardo Jardim continuar insistindo nesse esquema tático, Flamengo fez um gol, vou recuar, vou jogar aqui na base do contra-ataque, vai tomar cara. Me desculpa, se pegar um time que no dia estiver inspirado, o time adversário estiver inspirado, vai passar sufoco. E se os caras acertar, como foi o Bragantino, as poucas oportunidades que teve, meteu uma goleada em cima do Flamengo. Jogando dessa forma vergonhosa. E isso aí vem acontecendo agora quase em todos os jogos. A nossa sorte é que o time adversário perde gol demais. E para a nossa sorte, que o nosso elenco é muito qualificado e muitas das vezes acontece o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Logo de início, o Flamengo conseguiu matar logo o time do Atlético Mineiro, mas em nenhum momento o time do Atlético Mineiro tinha desistido da partida. E hoje, contra o Vasco, não foi diferente.
E contra o Estudiantes também não foi diferente. O Estudiantes em nenhum momento desistiu do jogo, continuou lutando, brigando, e quanto mais espaço o Flamengo dava, mais eles acreditavam que conseguiu um empate. Não só conseguiu um empate, que depois quase conseguiram a virada para cima do Flamengo. E hoje o Vasco foi é o mesmo filme. O Flamengo fez um gol logo ali no início do primeiro tempo, depois recuou o time, ficava ali tentando administrar de vez em quando ali, daqui a pouco é um chutando aqui, um chutando para lá, que é o correto, mas o Vasco o tempo todo mordendo, o Vasco o tempo todo mordendo. Aí chega o segundo tempo, para mim foi mais vergonhoso ainda, porque o primeiro tempo acaba com o Flamengo jogando recuado lá atrás, tentando explorar os contra-ataques, e inicia o segundo tempo da mesma forma, sem querer jogar. Deixava o Vasco com a bola, fazendo o que queria, né? Que os jogadores do Vasco estavam passando pela marcação do Flamengo muito fácil. Muito fácil. Isso aqui, nação, para mim é muito vergonhoso, cara. Como esses jogadores profissionais do Flamengo, porque a gente acha que é profissional. Como a gente dá tanto espaço para o time adversário? O Flamengo subestimou o time do Vasco e não foi à toa que o Vasco empatou. Porque a todo tempo, a partir do momento que o Flamengo recuou suas linhas e começou a deixar o time adversário acreditar, o Vasco foi para cima. O Vasco, que não tem nada a ver com isso, falou: rapaz, vocês estão ganhando de 2-0 e tá deixando a gente sonhar, então vamos para cima. E não deu outra, empatou. Mas enfim, nação, se você concorda comigo, se você discorda, deixa a sua opinião. Eu estou chateado aí porque foram 20 finalizações do Vasco e o Flamengo aceitou todas elas. Falar uma coisa, complicado demais. Se o Flamengo continuar com essa postura durante os jogos aí, Leonardo Jardim não vai durar muito no Flamengo, porque eu conheço a nossa torcida. Eu sei como é o nosso time. Se ele não começar a colocar esse time para jogar um full ataque aí, começar a parar com essa besteira de estar ganhando de 1-0 e ficar recuando, meu filho, falar uma coisa. Tite tentou isso aí, pouco fora. Felipe Luiz tentou fazer isso aí, que era a estratégia do Simeone também, ficar jogando, explorando contra-ataque, também não deu certo. E se for aplicar, vai ser outro treinador que vai ser demitido do Flamengo em breve se continuar desse jeito. Lembrando, não estou aqui pedindo a demissão de ninguém, viu? Não estou aqui pedindo a demissão de ninguém. Só estou comunicando que se o Leonardo Jardim continuar com essa postura, o time do Flamengo é uma Ferrari. Não adianta você pegar essa Ferrari e jogar lá atrás, sendo que seu time é velocidade, ataque, intensidade, pressão, e o Flamengo não fez isso contra o Vasco. E se ele não começar a mudar isso aqui e ficar todo jogo dando oportunidade para o time adversário de ficar só pingando bola dentro da área, achando que a nossa zaga é boa, me desculpa, mas vai tomar gol demais. Pode anotar aí, pode anotar, nação. Pode anotar que isso aqui eu já vi, se você pegar os primeiros vídeos aqui do canal, você vai ver que eu reclamava muito sobre essas jogadas aéreas do Flamengo. E eu tenho certeza que agora também não vai ser diferente. Se ele continuar entregando de bandeja o ponto fraco do Flamengo, que é a jogada aérea, a gente vai sofrer. Mas é isso aí, nação. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!